Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar de 11 de setembro. Esse ano eu vou fazer 20 anos dos ataques de 11 de setembro. E a gente quer trazer esse assunto aqui para o vídeo para fazer uma análise hermética sobre eles, como a gente vem fazendo nessa série. O ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro foi um daqueles momentos onde basicamente todo mundo que viveu aquele momento deve lembrar onde estava, aonde recebeu a notícia, quando foi ver na televisão. Todo mundo que tinha ali idade para lembrar do fato provavelmente lembra desse fato, porque foi um fato muito marcante. Vamos começar então por eles, os fatos. O World Trade Center era um complexo que tinha 7 edifícios, não só edifícios de escritório, mas tinha também um hotel, por exemplo. Ele era muito grande, ele era tão grande que ele tinha um CEP próprio só para o World Trade Center, que é o famoso 10048, e ali trabalhava muita gente todo dia. Ele foi inaugurado em 1973, em abril de 1973, tinha 110 andares, e quando ele foi inaugurado, as duas torres, como ele ficou sendo conhecido por causa das duas torres maiores, eram os dois maiores edifícios do mundo, uma medindo 417 metros e a outra medindo 415 metros. A vida do World Trade Center não foi fácil. Se ele foi inaugurado em 73 e 75, ele já sofreu seu primeiro incêndio, foi no 11º andar, não deu grandes danos estruturais, mas isso levou a que algumas medidas anti-incêndio foram tomadas, algumas pelas quais vão acabar ajudando algumas pessoas do segundo evento, que foi em fevereiro de 1993, quando um caminhão-bomba foi estacionado no subterrâneo do prédio, nas garagens subterrâneas. Ele tinha 682 quilos de dinamite e ele explodiu. A ideia dos terroristas é que o prédio viesse abaixo e pelas estruturas que foram minadas ali pelo posicionamento do caminhão, a ideia é que ele viesse abaixo caindo em cima da outra torre e destruindo a outra torre no processo. Bem, os terroristas não conseguiram o que eles queriam, o prédio continuou de pé, infelizmente 6 pessoas perderam a vida, alguns terroristas foram presos, condenados à pena de morte nos Estados Unidos, e foi feita uma fonte nessa época para homenagear essas vítimas. Em janeiro de 1998, teve um ataque, só que na verdade era um assalto a um banco que era lá dentro. Na manhã do dia 11 de setembro, terroristas então conseguiram sequestrar 4 aviões, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767. Com esses aviões em poder, 3 que estavam indo para Los Angeles, um que estava indo para São Francisco, sequestraram a tripulação, eram 5 terroristas em cada um desses aviões, sequestraram então a tripulação e mantiveram o controle dos aviões e mudando o trajeto para onde esses aviões iam. Um deles foi o voo 11 da American Airlines, que saiu de Boston às 7h59 da manhã, ele ia para Los Angeles, ele foi sequestrado. Existiam 11 membros na tripulação, 76 passageiros e 5 sequestradores, como eu já disse. Esse foi o voo 11, foi o que colidiu com a torre norte do World Trade Center, exatamente às 8h46 da manhã. Outro voo é o voo 175 da United Airlines, ele vai deixar também o aeroporto de Boston às 8h14 da manhã, com destino também a Los Angeles. Esse voo tinha 9 tripulantes, 51 passageiros, mais 5 sequestradores, e ele colidiu com a Torre Sul às 9h03 da manhã, ou seja, 17 minutos depois da primeira colisão. A primeira colisão todo mundo foi pego de surpresa, então não existe uma filmagem muito boa disso, existem algumas filmagens amadoras, mas a segunda colisão já tem diversas filmagens onde a gente consegue ver o avião colidindo ali com a torre, causando aquele estrago que a gente sabe. Os outros 2 voos que foram sequestrados foram o voo 77 da American Airlines e o voo 93 da United Airlines também. Esses 2 voos foram direcionados para outras regiões. O voo 77 foi o que foi jogado contra o Pentágono, destruiu uma parte do Pentágono, e o outro foi o que desconfia-se que seria levado ou para o Capitólio ou para a Casa Branca, que eram os 2 possíveis alvos, mediante alguns documentos que foram achados na mala de um dos terroristas. Olha só, um dos terroristas não pôde embarcar com todas as malas, uma das malas ficou no aeroporto. Tinha um monte de documentos que ajudaram os investigadores a entender um pouco quantos eram os terroristas, quem eles eram, quais eram os planos, e ali naquela mala
tinha marcado como alvo, pela direção que esse voo estava tomando, ou o Capitólio ou a Casa Branca. O voo 93 foi um voo em que os passageiros se revoltaram contra os terroristas. A gente não sabe exatamente o que aconteceu lá dentro, tem uma ideia muito vaga do que aconteceu, mas a gente sabe que no final os terroristas jogaram o avião no chão, o avião explodiu no chão, matando os terroristas estavam a bordo, obviamente, e todos os passageiros também. Esse voo caiu às 10h03 da manhã em Shanksville, na Pensilvânia. Então, no total, a gente teve 4 voos sequestrados, 19 ou 20 sequestradores e 33 membros de tripulação, mais 213 passageiros, totalizando 246 pessoas. Se nós contarmos todo mundo que morreu nos ataques entre o Pentágono, os aviões e as Torres Gêmeas, e quem estava em volta ali das Torres Gêmeas, nós temos identificadas 2.996 pessoas, sendo que 25.000 ficaram feridas. Muitas das fatalidades nas duas torres, principalmente, não foram só de pessoas que trabalhavam lá. A Torre Sul, obviamente, foi pega de surpresa, as pessoas não tinham sido avisadas, mas a Torre Norte tinha sido avisada que tinha acontecido alguma coisa com a Torre Sul, as pessoas saíram da torre às pressas, e quando as autoridades disseram, vocês podem voltar para o trabalho, a maioria não voltou, e aí acontece o impacto na Torre Norte. Então tinha pouca gente na Torre Norte naquele momento em que as torres foram atacadas. Nos andares, efetivamente, que os aviões entraram, não tinha muita gente. Era um começo de dia de expediente, ainda não tinha muita gente, mas morreu muita gente que acabou caindo do prédio ou se jogando no prédio, e também muitos bombeiros. Foram 340 bombeiros, 72 policiais, 55 militares. A gente tem também as pessoas que estavam em volta e que acabaram morrendo com os destroços de quando as torres desabaram. Estima-se que mais de 6.000 morreram de verdade. Porque tem gente que não foi reconhecida, nunca foi encontrada, tem gente que morreu muito depois no hospital, tem gente que morreu por complicações por causa do ar, porque o ar ficou contaminado com mais de 2.500 substâncias químicas diferentes. Então, um ano depois ainda tinha gente que estava morrendo por causa dos pulmões comprometidos. Pra vocês terem uma ideia, o atentado foi em setembro de 2001, mas em 2006, os trabalhadores que começaram ali a remontar a área, limpar, construir um memorial e tudo, ainda encontravam restos humanos no local. A magnitude do ataque foi tão grande que 6 quarteirões depois de onde foi o impacto ainda tinham partes do avião que tinham sido encontrados. Pra vocês terem uma ideia, em 20 de dezembro de 2001, ou seja, 100 dias depois do ataque, os últimos focos de incêndio foram apagados. O hermetismo, ele fala muito de causa e efeito, e daí muitas filosofias, muitas religiões também falam dessa questão de causa e efeito. Daquilo que você faz tem um efeito, que esse efeito, se você não conhecer a causa e não prever o efeito, vai ser um efeito desconhecido, mas que ele vai acabar acontecendo. Então vamos entender que o ataque de 11 de setembro ele pode ser a causa de coisas que aconteceram depois, como guerras que foram travadas no Afeganistão, no Iraque, uma série de ataques em outros países, como o Irã, por exemplo, esses países inimigos dos Estados Unidos. Mas nós também podemos entender esse ataque terrorista como um efeito de uma causa. Eu vou ter que voltar para o passado para contar uma história para vocês. Lembra que existia a Guerra Fria, de um lado tinha os Estados Unidos invadindo países como o Vietnã para fazer com que o país continuasse capitalista, não se tornasse comunista, e ao mesmo tempo tinha a Rússia do outro lado, querendo fazer com que os países ali fossem comunistas. Quem não topava de boa ia na guerra, era de um lado, era do outro. A Guerra Fria foi a guerra então entre Estados Unidos e Rússia, e que esse nome é fria porque os dois nunca se enfrentaram diretamente. Eles se enfrentavam através de outros países, como se fosse um grande tabuleiro de war, que eles fossem conquistando territórios. E aí em 1979, então, a União Soviética está no Afeganistão, e de 79 a 89, o governo americano criou uma operação chamada Operação Ciclone. E essa operação, ela consistia, através da CIA, de armar rebeldes e insurgentes em países em que tinha o Exército Vermelho da Rússia. Os Estados Unidos, então, armaram os mujahidins do Afeganistão. Eram vários povos diferentes, várias tribos diferentes, mas entre eles tinha uma organização chamada Al-Qaeda e uma outra organização chamada Talibã.
Os Estados Unidos armaram fortemente essas milícias locais para que elas lutassem contra o exército soviético. Isso deu efeito, porque em 89 a Rússia assinou finalmente a sua saída do Afeganistão. Foi de 87 a 89, 2 anos ali no cessar-fogo para que a Rússia saísse de lá. Lembra do filme Rambo 3? Que o Rambo está lá no Afeganistão, está ajudando aquele povo sofrido a cavalo com a K-47 contra a opressão russa. Saiba que aqueles caras em cima do cavalo com as AK-47 eram os talibãs, eram os proto-Al-Qaedas ali. Então os Estados Unidos armou, treinou e financiou durante muito tempo esses grupos, e depois que esses grupos expulsaram os russos, não tinha mais interesse americano ali na região. Eles mantinham só a CIA vigiando para ver como é que a coisa funcionava, se não ia desandar de novo. Os Estados Unidos tiraram o seu apoio financeiro a esses grupos, e com o tempo esses grupos foram se voltando contra os Estados Unidos, porque o mundo árabe, principalmente os extremistas árabes, elegeram os Estados Unidos como o grande inimigo. Existem países que não elegeram, como a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é o principal aliado americano ali no Oriente Médio. Os Estados Unidos envia armamento, envia dinheiro para a Arábia Saudita até hoje, né? Financia o arabismo, que é da onde nasceu o Estado Islâmico. Olha aí outro efeito aparecendo. Enfim, esses grupos foram crescendo, foram criando seus ódios contra os Estados Unidos, até que a gente sabe de todos os ataques terroristas que vieram acontecendo contra embaixadas americanas, soldados americanos fora dos Estados Unidos. Mas dentro dos Estados Unidos ainda era alguma coisa muito pequena, muito isolada, como aquele caso do caminhão lá no subterrâneo do World Trade Center, mas nada com a magnitude do que foi o ataque com os aviões no World Trade Center. O objetivo da Al-Qaeda não era nem derrubar os prédios, eles não imaginavam que os prédios iam cair. O objetivo era atacar o símbolo americano de poder, poder financeiro, econômico, representado pelas duas torres, representado pelo Capitólio, pela Casa Branca, pelo Pentágono, né, ali, a sede da inteligência americana. Então eles queriam atacar símbolos muito importantes do governo americano, do poder americano e do que eles consideravam como o grande mal do mundo, né? Esse imperialismo americano. Bem, então a gente teve o Talibã financiado pelos Estados Unidos nessa década aí, entre 79 e 89. A gente tem a Al-Qaeda nascendo em 88 ali, por esse incentivo financeiro que eles receberam também. Depois que a Rússia saiu, o Afeganistão acabou passando por guerra civil, vários desses grupos que foram armados pelos americanos entraram em guerra entre eles, mas o serviço dos americanos estava feito, tiraram ali o seu tanque da chuva e foram embora e deixaram os afegãos. Só que, como eu já disse, isso se espalhou, criou-se esse ódio pelos Estados Unidos e uma hora a conta chegou. E normalmente quem paga a conta não é o senador que aprova a guerra, não é o presidente que vai lá na linha de frente da guerra. Não, quem paga a conta ou são soldados ou são civis. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Se você acha que o Osama Bin Laden era um malucão, extremista religioso, que foi atacar os Estados Unidos porque eles eram o grande diabo na terra, não era bem assim. Ele era filho de um bilionário da construção, ele herdou ali cerca de 30 milhões de dólares e foi com esse dinheiro que ele continuou mantendo a Al-Qaeda por muito tempo. Mas as motivações dele não eram só religiosas. Claro, ele tinha um viés religioso, para algumas coisas ele era muito moderno dentro da religião e para outras ele era extremamente ortodoxo. Então ele era um cara que tinha uma linha própria ali que ele seguia de religião. Mas dentro disso, ele encarava os Estados Unidos como um grande inimigo político. Quer a prova disso? Entre 1996 e 1998, antes dos ataques de 11 de setembro, o Osama Bin Laden publicou duas fatuas, que são pronunciamentos do Islã que podem ser emitidos por um especialista na Sharia, ou seja, ali nas leis islâmicas, ali no entendimento das leis, ou pelo menos dentro dos entendimentos dele. Um era um título de declaração de guerra contra os americanos por ocupação de locais sagrados e reclamando da presença americana em vários países diferentes. E a segunda, de 1998, era uma declaração que era assinada por 5 pessoas contra a
a presença militar americana na Península Arábica, o bloqueio do Iraque, o apoio americano a Israel, e também dizendo ou insinuando que todo local no mundo em que houvesse algum tipo de perseguição religiosa contra árabes, os americanos estavam lá para apoiar isso. Ele já tinha avisado que isso ia acontecer. Em 2002, depois do ataque, quase um ano depois do ataque, ele publicou uma carta chamada Carta para a América, onde o Bin Laden explica a motivação da Al-Qaeda. Ele demorou uns anos para assumir a autoria dos ataques, mas em 2002 ele publicou essa carta para a América, dizendo que a Al-Qaeda tinha como objetivo suportar os ataques de muçulmanos na Somália, suportar quem brigasse contra as atrocidades russas contra os muçulmanos na Chechênia. Eles iam contra quem apoiava a presença indiana na Caxemira. A Al-Qaeda tinha como também objetivo punir qualquer tipo de agressão judaica contra muçulmanos no Líbano. Eles eram contra a presença de tropas americanas na Arábia Saudita, eram contra o apoio dos Estados Unidos a Israel e também contra as sanções econômicas que tinham sido impostas ao Iraque. Ou seja, basicamente o que a Al-Qaeda está dizendo aqui é assim: nós estamos nos defendendo de quem ataca os muçulmanos e somos contra qualquer apoio ou defesa do Estado de Israel, porque eles estão numa terra que deveria ser árabe, lá onde os palestinos habitam, e também ao mesmo tempo contra as sanções políticas e econômicas contra alguns países específicos ao Iraque. Em nenhum momento nessa carta para a América o Bin Laden fala de uma perseguição religiosa contra os Estados Unidos, mas na cabeça dele provavelmente ele não estava só lutando uma guerra político-econômica, ele estava lutando também uma jihad, uma guerra santa contra o inimigo do Ocidente. Isso tudo levou, né, aos americanos a caçarem o Bin Laden. Ele acabou sendo morto, foi levado para o Afeganistão, foi identificado e depois foi jogado no mar lá em 24 horas, que é o período que a lei islâmica diz que ele deveria ser enterrado, mas o corpo foi jogado no mar para nunca ser encontrado, para não virar um mártir, para não seguirem o local onde ele está enterrado como local de peregrinação. Mas voltando um pouco, então, com tudo isso, com todo esse contexto político, econômico, religioso, o ataque às Torres Gêmeas era algo que estava com um tempo contado para acontecer. Eles já tinham tentado, já estavam treinando um monte de terrorista a sequestrar avião, pilotar avião. A coisa já estava sendo arrumada há muito tempo. E a ideia do ataque veio em 1999. Eles tiveram quase 2 anos para se preparar e conseguir fazer esse ataque. Mas, de novo, como toda causa tem um efeito, qual foi o efeito disso que aconteceu? Bem, o número de ataques contra muçulmanos nos Estados Unidos aumentou muito nos dias seguintes. Os Sikhs, que são uma religião totalmente diferente, né? Não é uma religião muçulmana, eles seguem outros princípios, só que só por eles usarem turbante na cabeça, eles acabaram sofrendo uma série de ataques também. Muitos templos religiosos, como mesquitas, foram atacadas. Entre 11 de setembro e 17 de setembro, 645 ataques aconteceram nos Estados Unidos contra muçulmanos. No dia 15 de setembro, uma pessoa foi morta no Arizona. Um muçulmano foi morto no Arizona por causa disso. Existiam familiares do Osama Bin Laden que viviam nos Estados Unidos. Ele teve de 20 a 26 filhos. Esses caras foram retirados pelo FBI do país 3 dias depois do ataque. E ao longo do mundo, a gente sabe o que foi acontecendo em termos de segurança, em termos de leis antiterrorismo. Umas legislações foram criadas não só nos Estados Unidos, mas outros países começaram a olhar diferente para a questão do terrorismo também. Bem, qual a análise final que a gente pode fazer disso? A gente está falando de um evento macro, um evento grande, um evento que chamou a atenção do mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro. Mas se a gente trazer isso um pouco para o nosso micro, a gente pode observar que nossas ações podem ter reações muito parecidas com o tamanho e a força que a gente empregou na nossa ação. Se durante anos os Estados Unidos financiaram grupos para tomar o poder em outros países, em algum momento esses grupos financiados, armados, treinados pela CIA americana, por exemplo, como foi na Operação Ciclone lá no Afeganistão, se voltam contra os Estados Unidos, eles acabam pagando o preço desse treinamento, desse investimento que eles fizeram para ter o controle de um país ou para colocar um governante que eles queriam em tal país. E aí vem a reação. E a reação normalmente vem numa medida cada vez maior. Quando
a gente insiste nesse padrão, as reações vêm cada vez mais fortes. Parece que alguém está querendo dizer pra gente, meu, aprende, não faz mais isso, muda um pouco o seu pensamento, não repete esse padrão. E como isso não acontece, as reações continuam vindo. Então toma cuidado, tudo que você faz vai ter uma reação, essa reação pode ser uma reação que não faça mal para ninguém, nem para você. A maioria das suas ações provavelmente é esse tipo de ação, coisas que você faz no seu dia a dia, muitas vezes coisas automáticas que não causam mal para ninguém. Mas toma cuidado com as coisas que ou você não enxerga o efeito que aquilo pode ter, ou que você sabe o efeito que aquilo pode ter em outra pessoa. E aí quando vem uma reação ou acontece alguma coisa que você não espera, você olha e fala, mas por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Eu não estou só falando aqui, como eu estou falando de filosofia, eu não estou falando de um castigo que vem do além. A pessoa que fez isso vai ser castigada por um Deus que vai vir e vai castigar. Você não precisa nem acreditar em Deus. É só pensar que toda ação que você faz tem uma reação e que alguém vai reagir a ela. Então pense em como você entrega as suas ações. Porque se você entrega as suas ações com amor, você vai colher amor. Se você entrega as suas ações com ódio, com inveja, com ciúmes, com malícia, com ironia, você vai colher ironia, malícia, ódio, vai colher tudo isso de novo. Então toma muito cuidado, porque senão isso vira uma cadeia, uma bola de neve infinita, que se alguém não põe fim a isso, se alguém não conscientiza as partes do que está acontecendo e o quanto elas estão virando peões num jogo muito maior, isso nunca vai cessar. Então leva isso para a tua vida, leva isso como uma filosofia para você ser mais consciente das suas ações e das consequências que as suas ações e as suas palavras e gestos têm no mundo. Beleza? Esfirras amorosas para todos, que vocês escolham muito amor, porque a gente recebe muito amor aqui no canal. Então, como a gente recebe muito, a gente quer entregar muito amor para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo dessa série.